Quando a gente pensa em DC nos videogames, a nossa mente vai direto para o topo da montanha. A gente lembra da revolução que foi a série Arkham, com aquele combate rítmico perfeito. A gente lembra de Injustice 2, que até hoje tem expressões faciais e dublagens que humilham jogos atuais. São títulos que te fazem sentir o peso de ser um herói, mas, infelizmente, para cada Injustice que nasce, existem 5 abominações que saem do esgoto para assombrar os nossos consoles. O pior inimigo da DC não é o Darkseid, nem o Coringa, e muito menos o Lex Luthor. O verdadeiro vilão é a ganância de estúdios que lançam jogos quebrados, incompletos e que cospem na cara dos fãs. Hoje, nós vamos abrir a caixa de Pandora. Vamos mergulhar na lixeira radioativa da indústria, passando por clássicos injogáveis e cópias baratas, até chegar no maior crime cometido na história recente: a destruição do legado do Batman em Esquadrão Suicida. Segura o controle com força para não jogar ele na TV de raiva, esmaga o like para dar sorte e vamos para a lista da vergonha. Não existe lista de piores jogos sem reverenciar o pai de todos os fracassos: o lendário, o intancável Superman 64. Lançado para o Nintendo 64, a premissa era ser o primeiro mundo aberto 3D do Homem de Aço. A ideia era voar livremente por Metrópolis. A realidade? Foi um pesadelo visual. Primeiro, a famosa névoa de Kryptonita. O jogo tem uma neblina verde espessa a 2 metros do nariz do personagem. A desculpa oficial era que Lex Luthor tinha envenenado a atmosfera. A verdade nua e crua: o console não aguentava renderizar os prédios. Era incompetência técnica disfarçada de roteiro. E o gameplay é ainda pior. O Superman, o ser que move planetas, aqui se movimenta como um caminhão de lixo com os pneus furados. A missão principal não é salvar pessoas, é voar por dentro de argolas flutuantes. É isso. O maior herói da Terra virou atração de circo. Além de feio, o jogo é quebrado. O Superman atravessa o chão, entra na parede e os inimigos somem. Se você zerou isso na infância, parabéns. A sua força de vontade é maior que a de qualquer Lanterna Verde. Saindo do céu bugado de Metrópolis, vamos afundar até Atlântida. Antes do Jason Momoa trazer respeito ao personagem, o Aquaman sofria bullying mundial, e o jogo Battle for Atlantis do GameCube é a prova viva disso. A promessa era uma aventura épica. O que entregaram foi um simulador de tédio. O jogo se passa em Atlântida, que nos quadrinhos é vibrante e tecnológica. Aqui, parece um estacionamento de shopping abandonado e inundado. Tudo é cinza e vazio. Você passa o jogo inteiro nadando em câmera lenta, lutando contra inimigos genéricos num combate travado que dá sono. Mas a parte bizarra, que mostra a prioridade do estúdio, é o cabelo. Os desenvolvedores gastaram 90% do orçamento na física do cabelo do Aquaman. Ele se mexe na água de forma fluida, digna de comercial de shampoo. Enquanto isso, o resto do jogo é podre. As cenas de história não são vídeos, são bonecos 3D parados, estáticos, com balão de texto, parecendo manequins de loja, voltando no tempo para a era dos 16 bits. O jogo Batman Forever, baseado no filme do Val Kilmer. Esse jogo sofre de uma crise de identidade grave. Ele tentou usar os gráficos digitalizados de Mortal Kombat num jogo de fase. O resultado visual é uma bagunça tão escura e poluída que você mal consegue ver onde pisar. Mas o crime real está nos controles. Quem programou isso devia odiar crianças. O controle do Super Nintendo não tinha botões suficientes, então a solução deles foi criar combinações absurdas. Escuta essa. Para usar o gancho e subir, uma ação básica, você não aperta um botão de pulo. Você tem que apertar Select mais cima. Quem foi o gênio que configurou o botão Select, que serve para pausar, para um golpe de combate? É tudo ao contrário, frustrante e com uma trilha sonora em loop que parece feita para torturar prisioneiros no asilo Arkham. E já que falamos de força de vontade, vamos falar de falta de criatividade. O jogo Green Lantern, Rise of the Manhunters. Diferente dos outros, esse aqui não é injogável. Ele funciona. O gráfico até que é bonitinho.
Então por que ele está aqui? Porque ele é a definição de mediocridade. Lançado para lucrar em cima daquele filme horroroso do Ryan Reynolds, de 2011, o jogo é uma cópia descarada e barata de God of War. Só que sem o sangue, sem a brutalidade e sem a diversão. O maior poder do Lanterna Verde é a imaginação. O anel pode criar qualquer coisa, mas no jogo, você fica preso em corredores lineares, apertando o botão quadrado sem parar para bater nos mesmos robôs, repetidos por 6 horas. Você cria uma marreta gigante, dá o mesmo dano que criar um jato. O jogo te dá a arma mais poderosa do universo, mas te obriga a usá-la como um taco de beisebol brilhante. É repetitivo, genérico e cansa em 20 minutos. É aquele típico produto feito em 6 meses só para estar na prateleira junto com o ingresso do cinema. Uma oportunidade de ouro jogada no lixo espacial. Mas antes de chegarmos ao fundo do poço em 2024, tivemos um aviso claro em 2022. O sinal de fumaça de que a casa estava pegando fogo. Gotham Knights. Esse jogo não é um lixo quebrado nível Superman 64, mas dói na alma, porque é a definição de decepção. A Warner pegou a fórmula perfeita da série Arkham e jogou no lixo. No lugar de um combate rítmico e preciso, ganhamos um RPG genérico de bater em boneco com barra de vida. Os inimigos são esponjas de dano. Você bate 30 vezes e eles não caem só porque tem nível alto. E o tapa na cara técnico, o jogo foi lançado travado em 30 quadros por segundo nos consoles de nova geração, enquanto jogos de 2015 eram superiores. Mas, sinceramente, nenhum desses jogos dói tanto quanto o que aconteceu em 2024. O Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça. Os jogos antigos eram ruins por falta de tecnologia. Esse jogo aqui é ruim por pura maldade corporativa e decisões estúpidas. Vamos aos fatos. A Rocksteady é a criadora da trilogia Batman Arkham, a melhor série de heróis de todos os tempos. Eles dominavam a narrativa single player e o clima sombrio. E o que a Warner obrigou eles a fazer? Um jogo de tiro e loot, focado em vender roupinha colorida, passes de batalha e microtransações. O famoso live service. Eles pegaram a atmosfera gótica de Gotham e trocaram por uma metrópolis neon, barulhenta, onde a tela fica tão cheia de números e notificações que parece um caça-níqueis de cassino. Mas o pecado imperdoável foi o desrespeito narrativo. Compare com Injustice 2. Em Injustice, o Superman é vilão. Ele mata. Mas a história tem peso, tem drama. Em Esquadrão Suicida, eles pegaram o Batman do Arkhamverso, dublado pela última vez pelo lendário Kevin Conroy, antes de falecer, e deram a ele uma morte humilhante. Ele não morre lutando. Ele morre sentado num banco de praça, levando um tiro na testa da Arlequina depois de um discurso barato. É um roteiro escrito por alguém que parece odiar esses heróis. O fracasso foi tão colossal que a Warner teve um prejuízo de 200 milhões de dólares. E agora, meses depois, vazou a informação de que eles estão tentando limpar a caca. A segunda temporada do jogo introduziu a ideia de que os heróis mortos eram, na verdade, clones criados pelo Brainiac. Ou seja, eles tiveram que inventar uma desculpa esfarrapada de clone para desfazer a porcaria que escreveram e trazer o Batman verdadeiro de volta. É a prova definitiva de que nem eles acreditavam na história que contaram. Mas agora, eu quero saber a sua opinião sincera aqui embaixo, de fã para fã. Para você, qual foi o maior crime dessa lista? O Superman 64 ser tecnicamente injogável? Ou o Esquadrão Suicida ter destruído o legado artístico da série Arkham por dinheiro? E se você jogou o Lanterna Verde ou o Aquaman, deixa seu relato de dor nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, porque aqui a gente elogia quando merece, mas bate sem dó quando precisa. Muito obrigado pela companhia, até a próxima e que a força de vontade esteja com vocês. Look at these plans for Guard and Squad. I think you all are really going to enjoy what we have coming up.